Ok, a mensagem de hoje é uma mensagem muito, muito, muito poderosa. Ele pregou essa mensagem alguns dias atrás lá na minha igreja. Uma mensagem impactante. Você vai ter um ensino cronológico do avanço, do crescimento do evangelho no mundo. E por que não alcançamos ainda? Os homens mais ricos da terra são judeus. E um dia alguém pagou para os soldados para dizer que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus, não ressuscitou. E até hoje eles creem nisso, e por isso eles estão acreditando no Messias. Imagina, esses homens mais ricos da terra, se tivesse aceitado Jesus, hoje o reino de Deus teria já sido alcançado em todo mundo. Com vocês, o pastor insano, mais insano dos insanos, o Ivan. Aleluia, glória a Deus, amém. Que alegria estar aqui. Na vez passada, do ano passado, do Jeová Jireh, eu não consegui ficar no domingo, e dessa vez eu consegui. Eu sou o Ivan Júnior, conhecido como pastor insano, aí, com esse privilégio de fazer parte da equipe do apóstolo Teté já há 5 anos, que eu faço parte da equipe do Jeová Jireh, e tenho aí estado com ele em muitos lugares, e quero contar um segredo aqui para vocês, tá? Vocês não vão contar isso para ninguém, mas eu quero contar um segredo para vocês, que eu ando com o apóstolo Teté por muitos lugares do Brasil, e eu nunca vi ele elogiar tanto uma igreja igual ele elogia essa aqui de Jales. Preciso contar esse segredo para vocês, viu? O tanto que ele elogia a excelência com a qual vocês têm feito o Jeová Jireh, o quanto vocês têm respirado isso, quanto que têm vestido essa camisa, tudo muito lindo, tudo muito excelente, e isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer para alguém perto de você, isso é sobre você. Fala, você é excelente. Você faz parte dessa igreja excelente, e você está entrando no melhor tempo da sua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós cremos que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então, o melhor tempo da sua vida não ficou no passado, ele está adiante. Amém? Então, como eu disse, eu tenho esse privilégio, o Senhor me deu essa graça de fazer parte dessa equipe pela misericórdia do Senhor, com toda essa insanidade que, na verdade, parece insanidade, mas traz sanidade para as nossas vidas, né? Tem uma foto ali da minha família que eu sempre gosto de mostrar. Meu amor e as crianças estão no nosso culto lá em Brasília, a minha pastora insana, né? A minha esposa, e os meus filhos, e o Ronald, não sei se vai conseguir botar a foto ali, junto com a imagem, como é que é isso aí, né? O Ronald foi promovido. O Ronald é o nome mais falado no Jeová Jireh, irmão. Brincadeira. Ah lá, conseguiu. A minha família preciosa, minha filha, né? Meu filho, Radassa Cari, João Antônio, minha esposa, Roniele, pastora insana. Glória a Deus, porque estamos aqui, deixamos muitas coisas nas nossas casas para estarmos aqui servindo nesses dias, e vale muito a pena. Amém? Nesses dias eu percorri um pouco dessa cidade, caminhando, correndo e orando, né? Então também tem um percurso ali que eu tenho feito. Pedi para o Ronald colocar lá. Esse aí foi o de antes de ontem, foram 9 quilômetros, 5 quilômetros desses foram correndo e orando. E sempre eu faço o desenho da cruz no meu percurso ali, então bem ali em cima eu fiz aquela cruz ali nas ruas, né? Então é um exercício para a mente, alma, né, corpo e espírito, porque eu vou em oração, exercitando o corpo e a mente com a criatividade de fazer. Isso foi hoje, agora à tarde, 6 km, aí correndo, né, que eu tive que correr para dar tempo de vir para o culto. Então foi agora no final da tarde. Tem um do ano passado que eu fiz também, e que eu fiz o nome de Jesus, desenhei o nome de Jesus andando. Tem outro aí, Ronald, do nome de Jesus, que eu coloquei aí. Eu tenho desafiado a nossa geração a amar mais o Senhor e a sua palavra, e a cuidar do espírito, da alma e do corpo. Então esse é um desafio que a gente tem feito para as pessoas se exercitarem, se moverem em oração, literalmente, caminhando, pedalando, andando, correndo e orando. Então eu faço isso em todas as geografias onde o Senhor tem me levado, e aqui não foi diferente. Não conseguiu achar aí não, com o nome de Jesus? Ah lá, isso aí foi do ano passado, ó. Eu fiz o nome de Jesus ali
né? Fui escrevendo andando, aí lá vai aquele maluco, aí ele vira e volta, né? E anda, e as pessoas olhando, falam, o que aquele cara foi? Ele voltou, ele foi de novo para poder fazer as letras, né? E ainda falando sozinho ainda, né? Pode mandar internar, porque essas loucuras de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus. Nós ansiamos pela volta de Jesus, amém? Quantos aqui anseiam pela volta de Jesus? Quantos aqui dizem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Quantos podem levantar sua mão e dizer, Maranata, hora vem, Senhor Jesus? Amém? Nós sabemos que Ele vem, nós ansiamos por isso, aguardamos, esperamos por isso. E nós sabemos, e nessa noite eu quero falar com você e chamar você aqui comigo a essa reflexão a respeito do nosso papel, o nosso papel dentro, né, dessa volta de Jesus, desse cumprimento das promessas, desse cumprimento dessas profecias, até onde eu e você estamos envolvidos nisso e participantes disso, não só como aqueles que queremos não sermos deixados para trás, né? Eu acredito que todos que estão aqui estão nesse lugar de saber que fazem parte dessa nova Jerusalém celestial, em nome de Jesus, amém? Ansiamos por isso, mas também de sabermos que somos participantes para que essa promessa se cumpra. E eu tenho entendido, e através daquilo que o Senhor tem confiado a mim, que isso está diretamente relacionado com o avanço da palavra de Deus. Hoje nós temos um propósito, um desafio que a gente faz de levar a nossa geração a amar mais o Senhor e a sua palavra, como eu disse, através de desafios. Nós temos o desafio de ler a Bíblia toda em 42 dias, que nós fazemos todos os primeiros 42 dias do ano, desde 2010. Nós lemos a Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano e depois nós fazemos outros desafios ao longo do ano, lendo a Bíblia, levando a nossa geração. Hoje nós temos milhares de pessoas que participam aí dos nossos desafios. Recentemente eu fiz o desafio de copiar a Bíblia toda à mão. Então o Senhor me desafiou a estar fazendo a minha cópia da Bíblia toda à mão, copiando todos os 31.102 versículos da Bíblia à mão em 5.611 páginas. Tem uma foto ali também, se o Ronald conseguir, né, da minha cópia da Bíblia toda que eu fiz. Foram 2 anos, 738 dias, sem falhar nenhum dia, desde que eu comecei, 110 canetas, 5.600 páginas, para copiar a Bíblia toda. E eu lancei esse desafio e várias pessoas começaram a participar. Nós temos muitos testemunhos, temos em especial um que eu sempre gosto de contar, de uma jovem senhora de 70 anos de idade, tem a foto dela ali também, que venceu o nosso desafio. Essa senhora do Rio de Janeiro, ela entrou no nosso desafio, decidiu copiar a Bíblia toda à mão, lá naqueles cadernos ali, ela completou esse desafio. E eu gosto de contar o testemunho dela, porque durante esse percurso, ela fez 2 cirurgias e uma ela fez no braço direito. E quando ela estava ali se recuperando daquela cirurgia no braço direito, ela passou a escrever com a mão esquerda para não parar o desafio. A prova de como que nós podemos quando nós decidimos que vamos fazer algo. Amém ou não? 70 anos de idade, começou a escrever com a mão esquerda para não parar o desafio e venceu o desafio, dentre tantos outros, como uma outra senhora que mora nos Estados Unidos, venceu também, senhora também, né, com mais idade, participando do nosso desafio. Ela decidiu fazer em 8 meses, e ela fez em 8 meses, trabalhando, cuidando da sua família, trabalhando na igreja e copiando a Bíblia. E ela copiou em 8 meses, e quando terminou ela decidiu fazer de novo em inglês. Então, enquanto eu copiei a Bíblia toda em 2 anos, ela copiou a Bíblia toda 2 vezes nesses 2 anos, em português e depois em inglês a Bíblia toda. Então fale para alguém perto de você assim, ó, se desafie. Você pode fazer mais. Amém? Todos nós podemos, amém ou não? Se você está vivo, se você está aqui me ouvindo, é porque Deus ainda quer fazer coisas através da sua vida. E essa senhora foi um exemplo disso, porque com 70 anos ela achava que já não tinha mais muito o que fazer. E quando ela completou essa leitura, nós postamos o testemunho dela, e o testemunho viralizou, deu milhares de visualizações, mais de 300 mil visualizações. E nós tivemos muitas pessoas começando a nos pedir para entrar também no desafio, me coloca no grupo, eu quero participar, quero fazer também a cópia do desafio, me manda o cronograma, por causa do incentivo dela. E ela pôde ver a vida dela inspirando outras pessoas a se dedicarem mais, a gastarem mais tempo com a palavra de Deus, né? E copiar a Bíblia não é sobre ter mais uma Bíblia copiada, mas sobre nós gastarmos mais tempo com a palavra todos os dias.
e escrevermos, porque na verdade não existe aprendizado sem escrita, né? E nós precisamos, neurocientificamente é comprovado o quanto que é importante a escrita, e isso é tão precioso quando diz respeito à palavra do Senhor. E falando da linda, maravilhosa palavra de Deus, você trouxe sua Bíblia aí com você hoje? Quem está com a Bíblia aí, levanta aí para eu ver se você... Olha isso, é um crente bíblico. Dá um beijo nela aí assim, ó. Fala lindona, fala gostosa. Porque o Salmo 119 diz que ela é mais doce ao nosso paladar do que o mel, né? E você vai abrir comigo em Mateus 24, onde Jesus está falando da sua volta, está falando do cumprimento das profecias, do fim dos tempos. E eu quero me deter aqui em um detalhe sobre isso, que eu quero refletir com você aqui nessa noite, em Mateus, para você entender sobre esse avanço da palavra e o quanto nós precisamos participar ativamente disso. Mateus capítulo 24, eu quero me deter aqui em 2 versículos desse texto. Nós conhecemos aqui, ele fala muito sobre muitos sinais, muitas coisas que a gente tem visto se cumprir aí no nosso tempo, mas aqui eu quero hoje enfatizar com você dois versículos em especiais aqui. Primeiro, está no versículo 36, Mateus capítulo 24, verso 36, Jesus diz que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, diga comigo, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus está aqui já nos dizendo algo a respeito de quando é. As pessoas ficam especulando, estudando e criando tantas teorias e possibilidades a respeito de quando vai ser, quando vai acontecer, e muitas que fazem muito sentido, outras que não fazem tanto sentido assim, mas Jesus disse que nem os anjos e que nem o Filho, aqui com letra maiúscula, porque se trata dele, não sabe essa hora, e ele diz que é somente o Pai. Ora, eu entendo que Jesus, sendo Deus, nós entendemos pela doutrina da Trindade, amém? Que Jesus é totalmente Deus, sim ou não? Jesus é totalmente Deus, ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é Deus. E como Deus, ele não é 33% Deus, o Pai 33% Deus, o Espírito Santo 33% Deus. Não, Jesus é 100% Deus, o Pai é 100% Deus e o Espírito Santo é 100% Deus. Amém? Estamos juntos nisso? Amém? Agora, ele como 100% Deus, ele sabe todas as coisas, ele é onipresente, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, quando ele diz que nem o Filho sabe, eu entendo que ele está falando do Filho enquanto Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. E ele veio como homem. E na categoria de homem ele se limitou à humanidade, se privando de muitas coisas. Ele não usurpou, Paulo escreve, o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Amém? Então, enquanto homem, Jesus se rende a essa humanidade e se limita a muitas coisas enquanto homem. Jesus nasceu como uma criança, um bebê, nascido de uma mulher, que foi amamentado por ela, que não sabia falar, não sabia andar. Imagina, o Senhor do universo, todo-poderoso, o Rei dos reis, o Verbo. Ele é um bebê indefeso, que não pode andar. Você consegue perceber a dimensão disso? Então Deus, se tornando homem, ele não sabe essa data. Enquanto Jesus, eterno, o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele sabe todas as coisas, ele sabe o futuro, mas enquanto homem ele se limitou a algumas coisas que lhe foram privadas enquanto na sua natureza humana. Mas outra coisa que a gente pode entender aqui é que quando ele diz que ninguém sabe essa hora, é porque talvez essa hora não esteja marcada. Talvez não seja assim, no dia 25 de abril de 2050, Jesus vai voltar, aconteça o que acontecer. Talvez não tenha essa hora marcada, e eu quero mostrar isso para você, aonde eu quero chegar aqui com esse entendimento. Por que eu digo isso para você? Porque quando nós analisamos outros momentos da Bíblia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, a palavra será confirmada. Então nós vamos pegar alguns outros episódios da Bíblia aqui para a gente entender como que de fato esse cumprimento dessa profecia, ela está diretamente relacionado ao nosso posicionamento. Você pode falar para alguém perto de você assim, ó, a volta de Jesus
está diretamente relacionado ao seu posicionamento. Então diga para ele, então se posicione. Amém ou não? E quando eu digo isso para você, eu quero mostrar alguns textos para você, como eu disse aqui, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Vamos pegar alguns textos que vão nos mostrar outros episódios assim, tanto de destruição como de restauração, que tem a ver e relacionado com esse fim aí dessas coisas, para você entender que essa data ela é condicional, apesar de Deus saber, porque Ele sabe todas as coisas, ela é condicional. Ela está relacionada ao nosso posicionamento e não uma data marcada. Alguns episódios, por exemplo, quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 19, lá no verso 21 e 22, fala quando Sodoma foi ser destruído. Uma espécie de apocalipse regional ali para Sodoma, sim ou não? Sodoma e Gomorra, existiu uma sentença, vai ser destruído. No entanto, quando vai ser destruído? A data da destruição estava diretamente relacionada com a ação de Ló. Ló diz assim, eu quero, Senhor, já que eu vou poder sair daqui, de Sodoma e Gomorra, eu quero ir para uma determinada região, me permita ir para essa região. Aí olha só como é a palavra, quanto a isso estou de acordo. Olha o que o anjo fala para Ló quando ele diz que quer ir para aquela região. Ele diz assim, quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar, aquela cidade para onde ele vai. Aí ele diz assim, se você conseguir colocar na NVI aí ou na NVT, mas ele diz assim, apressa-te, fuja depressa na NVI. Porque nada, olha o que o anjo está dizendo, poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Então Ló diz assim, olha, eu preciso ir para aquela cidade. O Senhor fala, esse apocalipse aqui só vai acontecer a hora que você chegar lá. Enquanto você não chegar lá, eu não posso destruir essa cidade. Você está entendendo? Outro episódio, Noé construindo a arca. Quando foi que o dilúvio veio? Quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. E com os animais dentro. Sim ou não? Deus não estabeleceu uma data e disse assim, olha, no dia tal, Noé, corre aí, resolve aí, constrói logo essa arca, porque no dia tal vai chover. Não, Noé constrói a arca, Noé construiu. Alguns historiadores dizem 70 anos, de 70 a 100 anos. Estive lá na arca, ano passado tive o privilégio de participar do Jeová Jireh em Orlando, e o Senhor me abençoou lá nos Estados Unidos para conhecer a réplica da Arca de Noé que fica no Kentucky. Uma réplica exata, com toda a dimensão exata da arca, que é um museu incrível, com a história do criacionismo, como eu nunca vi em lugar nenhum, algo fantástico. E lá tem todos os estudos geográficos, arqueológicos, paleontológicos, todos os estudos mostrando todas as coisas a respeito é o museu do criacionismo, uma coisa impressionante, e todo esse contexto da arca. Então são 70 a 100 anos que se levou para construir a arca. Quando o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando aquele apocalipse lá do tempo de Noé veio? Quando ele estava pronto para que ele acontecesse. Então essa data, ela estava diretamente relacionada ao trabalho de Noé, ao posicionamento de Noé, à ação de Noé, sim ou não? Diretamente relacionado. Então nós temos 2 episódios que eu mostrei para você, 2 testemunhas aqui, onde a destruição só veio, foi marcada, foi uma sentença, mas a data dessa sentença, nessa arca aí, irmãos, que eu tive, isso aí é a tamanho real, lá no Kentucky, e dentro dela é um museu incrível, tem mostrando todo o sistema, de todas as conclusões que eles chegaram, como era feito todo o sistema de saneamento, de distribuição de alimento, a separação dos animais, tudo lá, como foi feito na arca, de acordo com os vários relatos, né? Toda a história da arca em todas as culturas. Você sabia que todas as culturas antigas, todas elas, não só é a cultura judaica, todas elas têm um relato de que houve uma grande inundação que destruiu os seres vivos todos e que apenas alguns numa embarcação foram salvos. Isso está em todas as culturas, e aí tem tudo lá. E essa destruição só veio quando a arca estava pronta. Então isso está nos falando a respeito de Deus determinar algo, mas de querer que nós como filhos possamos ser participantes ativos daquilo que Ele quer fazer, inclusive da sua volta. Você está aqui?
Você está comigo aqui? Está conseguindo acompanhar comigo aqui? Amém? Agora, outros episódios que nos mostram isso, de outra forma, que tem a ver também, que agora é a vinda da glória, a vinda da presença. Quando foi que a glória de Deus veio sobre o tabernáculo e o encheu, de tal modo que Moisés não pôde ficar lá dentro? Quando ele estava pronto. Quando o tabernáculo ficou pronto, a glória veio. Depois, Davi decide construir um templo para Deus. Deus diz, você não vai construir, quem vai construir é seu filho Salomão. Davi prepara tudo, Salomão constrói. Quando foi que a glória de Deus encheu o templo? Quando o templo estava pronto. O templo está ficando pronto aqui. Amém ou não? Amém. Então tem uma participação nossa, um envolvimento nosso. Essa obra é de Deus, mas Ele decidiu fazer através de mim e de você. E para a profecia, promessa se cumprir, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. Eles precisaram trabalhar. E a glória encheu quando estava tudo pronto. Tudo pronto. Então essa é a participação. Em a Bíblia eu poderia citar muitos outros casos de mostrar isso. Deus dá uma sentença para Judá. O reino de Israel, o reino do norte, já tinha sido levado para o exílio. E aí tem uma sentença para Judá, mas a sentença sobre Judá foi adiada por causa de Ezequias e depois por causa de Josias. Vai ser levado para o cativeiro babilônico, não tem volta, vai acontecer, porém, não vai acontecer no tempo de Ezequias. Depois, porém, não vai acontecer no tempo de Josias. Foi adiada a sentença de Deus por causa do posicionamento daqueles reis. Amós no capítulo 7, eu amo esse texto. No capítulo 7 de Amós, Deus mostra uma destruição que viria sobre Israel. Amós intercede, o poder da intercessão. E o texto diz assim, lá em Amós, no capítulo 7. Depois de Deus ter mostrado o que Ele ia fazer, Amós intercede. Quando Amós intercede, o Senhor diz para Amós assim, ó, o texto diz assim, e o Senhor voltou atrás do que Ele disse que ia fazer. Então o Senhor se arrependeu, diz na NVI. Isso não acontecerá. Primeiro ele disse antes, Ronald. Ele disse, isso não acontecerá. Aí ele diz que não vai acontecer aquilo que ele disse. Deus tinha dito que ia acontecer. E agora pela intercessão de Amós. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Isso é muito insano, gente. Aos olhos dos homens, aos olhos naturais. Aí depois ele mostra de novo, aí é quando vem o 6, porque aí de novo Deus mostra outra destruição, e mais uma vez, Amós clama, e o Senhor diz, isso também não vai acontecer, aquilo que ele disse que ia acontecer. Deus está dizendo, não vai acontecer, porque você se posicionou, porque você orou. Então fale para alguém perto de você, uma sentença pode ser mudada com o seu posicionamento. Não diga com mais fé, diga, o seu posicionamento pode mudar muita coisa. Muita coisa. É Ezequias que eu sempre falo com ele, o profeta Isaías vai lá e diz, diga ao Ezequias que ele vai morrer. Isaías vai embora depois de dar o recado. Ezequias ora. E quando Ezequias ora, a Bíblia diz que antes que o profeta Isaías deixasse o pátio intermediário do templo, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga ao meu servo Ezequias, que ele não vai mais morrer. Vou acrescentar 15 anos de vida para ele. E o livrarei do rei da Síria. Por causa do posicionamento de Ezequias. A oração dele foi, lembra, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. A NVI diz, e eu tenho feito o que tu aprovas. Você pode orar como Ezequias dizendo, lembra, Senhor? Eu quero dizer para você que quando nós nos entregamos no reino de Deus, nós vamos poder dizer, lembra, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Então quando Jesus diz aqui, olha, ninguém sabe a hora, sabe por quê? Porque essa hora está relacionada de forma terrena, dizendo, aqui na terra, essa hora está relacionada ao posicionamento de vocês. Porque ele já tinha dito, aí lá, voltando para o texto que eu falei, que era 2 versículos de Mateus 24, o 14, ele tinha dito assim, ó, no verso 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando virá o fim? Quando esse evangelho for pregado em todas as nações. Aí virá o fim.
Então a Bíblia já disse qual é a data. E a Bíblia já está mostrando que eu e você precisamos ser participantes disso. Para que isso aconteça, para que essa profecia se cumpra. O profeta Abacuque, no capítulo 2, no verso 14, ele havia profetizado: como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá, não da glória de Deus, do conhecimento da glória de Deus. Porque Isaías, quase 100 anos antes, no capítulo 6, já tinha visto: a terra toda está cheia da sua glória. Então a terra está cheia da glória de Deus, segundo Isaías. Poucas décadas depois, Abacuque vai dizer que a terra vai ser cheia, não da glória, porque já está cheia da glória, mas precisa ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Como a terra é cheia do conhecimento da glória de Deus? Bíblia, palavra de Deus. É pela palavra de Deus que toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Virá por meio da sua palavra. Então essa é uma história sobre a palavra de Deus. A volta de Jesus está diretamente relacionado com a palavra de Deus enchendo a terra. Está diretamente relacionado com essa palavra, porque essa palavra é o próprio Deus. O texto de João, no capítulo 1, que em muitas versões é traduzido como, em algumas versões é traduzido como o verbo. Ali é a palavra. Algumas versões trazem, e a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque a própria palavra é o próprio Deus. Amém ou não? É a palavra de Deus, é o próprio Deus. Alguns judeus messiânicos dizem que Jesus é a Torá encarnada, porque é a palavra que se fez carne. Deus decidiu entregar primeiro a sua palavra e depois veio Ele como a palavra encarnada. E Ele decidiu entregar essa mensagem a nós, e nós precisamos levar essa mensagem, levar essa palavra. Isso é sobre o desejo de Deus de falar na língua dos homens. Quando Deus deseja que Ele quer falar na língua dos homens, o que Ele faz? Ele entrega a palavra. E Ele começa a entregar a palavra como? Ele começa a entregar a palavra Ele mesmo escrevendo. Nas tábuas dos 10 mandamentos que Ele entregou a Moisés, Ele escreveu, Ele começou a escrever a Bíblia. E aí Moisés pega a Bíblia, a primeira Bíblia, e quebra. Aí mostra a paciência de Deus, sim ou não? Fala a verdade, irmão. O Apocalipse já ia ser ali se eu fosse Deus. Ali mesmo já acabava. Mas Deus é tão paciente que Moisés quebrou com raiva, porque o povo estava lá no bezerro de ouro. Ele quebrou a palavra, Deus fez de novo. Mandou ele fazer de novo e escreveu de novo. Aí Deus escreveu de novo na pedra, na palavra, nas tábuas da lei. E aí ele manda Moisés escrever. E aí Moisés escreve, começa a escrever essa palavra, que é maior do que o livro, amém ou não? A palavra de Deus é maior do que o livro, você precisa entender isso. Aqui eu tenho uma tradução dessa palavra. Ela é muito maior do que isso aqui, amém ou não? Tem gente que idolatra o livro em si. A gente respeita, reverencia o livro, mas é muito maior do que o livro. É a palavra de Deus que é viva. É maior do que toda a tradução. Salmos 119 e 160 fala que a soma da tua palavra é a verdade. As pessoas me perguntam nesses muitos desafios que eu faço, lendo a Bíblia constantemente, em muitas versões. Elas perguntam, pastor, qual é a melhor versão? Eu falei, a melhor versão é todas as versões, juntas, somadas. É você comparar, porque ela é só uma tentativa de expressar ao que Deus tentou falar na linguagem dos homens. Amém ou não? E ao longo do tempo a gente vê isso. Deus começa a entregar para Moisés. Deus entrega o livro mais antigo. Qual foi o livro mais antigo, o primeiro a ser escrito? Jó. Eu sabia que Jó foi provavelmente, de acordo com a maioria dos estudiosos aí, Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Jó, contemporâneo dos patriarcas, provavelmente no tempo de Abraão.
Quando a gente vai ler cronológica, essa Bíblia aqui, a Bíblia cronológica, a história de Jó está depois da Torre de Babel, porque cronologicamente foi mais ou menos nesse período que aconteceu. E aí Moisés começa a escrever, ele escreve o Gênesis, e o Senhor o inspira e revela para ele Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e Deus começa a levantar aqueles que vão traduzir a sua palavra para a nossa linguagem. Começando pelo hebraico, a língua original. E aí ele vai entregando essa palavra para cerca de 32 pessoas diferentes que escreveram o Antigo Testamento. Alguns cujos nomes nem são conhecidos, como o autor do Salmo 119, o maior texto da Bíblia, um poema de amor pela palavra do Eterno, 176 versos de declaração de amor pela palavra, e não se conhece o autor, um levita desconhecido, mas que era apaixonado pela palavra. Todo ano eu copio à mão esse salmo, a gente está sempre estudando ele, lendo ele repetidamente. E aí nós temos ali o Senhor entregando a sua palavra. Deus começa a entrega para 32 autores do Antigo Testamento. Aí nós chegamos, o apóstolo falou que a gente ia percorrer, né, a história aí da pregação do Evangelho. Nós chegamos num período ali que aconteceu entre os dois testamentos, um período conhecido como período intertestamentário ou interbíblico, cerca de 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Algumas Bíblias trazem algumas páginas em brancos entre o Antigo e o Novo Testamento, que representa esse período. Nesse período, historicamente, muitas coisas aconteceram. E mostra o desejo de Deus de falar na linguagem dos homens. De que a sua palavra alcançasse as línguas, alcançasse os povos, alcançasse toda a terra. Por quê? Porque veio o domínio do Império Romano. E com o domínio do Império Romano, vem as estradas, vem a infraestrutura que o Império Romano trouxe. Tudo isso foi o que favoreceu mais tarde para eles começarem a viajar para pregar o Evangelho. Aí vem o domínio grego e o Império da Grécia, vem aí a primeira tradução da Bíblia. A tradução do Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta. Deus... Talvez você pense, isso é só um fato histórico, pastor. Não, isso é totalmente profético. Isso é um Deus apaixonado pela humanidade, que está dizendo, eu não vim só para os judeus. Eu quero salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus decide falar em grego. Para os judeus, uma aberração, né? Um sacrilégio. O hebraico é a língua santa. Mas Deus permite que a palavra seja traduzida para o grego para dizer, sabe o quê? Eu vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é sobre mim e sobre você, que fomos enxertados nessa oliveira. Nós que éramos a oliveira brava, que Paulo fala, né? Que não éramos os filhos descendentes de carne de Abraão, fomos aceitos em Jesus. E Deus está dizendo isso antes mesmo de Jesus nascer, quando a Septuaginta é traduzida. E aí vem a Septuaginta, e vem o nascimento de Jesus, e vem os apóstolos, e vem a igreja. E eles escrevem o Novo Testamento. Agora 8 autores escrevem o Novo Testamento em grego. A nova aliança sendo falada na língua dos homens, na língua dos gentios. Deus dizendo, eu quero incluir vocês. Eu quero salvar vocês. Eu quero salvar vocês. Você percebe que essa mensagem ela tá crescendo, ela está alcançando as línguas, ela está alcançando as nações, ela está alcançando os povos. Deus está fazendo a sua palavra avançar. E no meio de tudo isso tem gente tentando parar, tem imperadores, tem reis, tem autoridades que se levantam para tentar destruir tudo isso, desde sempre. Lembra lá quando Jeremias escreve, aí o rei pega, rasga tudo e joga no fogo, e Deus fala, escreve de novo, Jeremias. Porque todas as vezes que tentaram parar a palavra de Deus, ela avançou mais. E a palavra de Deus é imparável. Ela é viva, ela é indestrutível. Está avançando. E Deus levantando pessoas, levantando homens. Alguns séculos depois, por volta ali do século III para o IV, Deus levanta Jerônimo. Quando em Roma agora, o Império Romano está dominando, uma nova tradução nasce, a Vulgata. A tradução agora para o latim. Mais uma vez, Deus expandindo
as línguas. Porque a promessa é de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Do grego para o latim agora. Aí vem cerca de 1000 anos. 1000 anos que a igreja fez muita coisa ruim. Porque o nosso papel, o nosso posicionamento. Podia ter adiado, fizeram foi atrasar. Mas não tem problema. Deus levanta os malucos, os apaixonados. Amém ou não? 1000 anos depois, Deus começa a levantar novas traduções. A população multiplicou, os idiomas multiplicaram. E Deus deseja agora que a Bíblia seja mais traduzida para mais idiomas. E precisa inspirar mais pessoas, impelir mais pessoas. Mas um pouco antes de vir a reforma protestante, que ia dar esse boom nessa distribuição, nessas traduções, Deus inspira um homem chamado Johannes Gutenberg para criar a imprensa. Porque Deus queria que a Bíblia fosse multiplicada. Qual foi o primeiro livro que Johannes Gutenberg publicou no século XV? A Bíblia de Gutenberg. Também conhecida como a Bíblia de 42 linhas. Porque cada página tinha 42 linhas. Esse número 42 é especial para mim. Desafio 42 dias para ler a Bíblia toda. A Bíblia está avançando. Você está aqui comigo nessa história? Fica comigo aí, irmão, porque você faz parte dessa história. Eu estou quase chegando em você. Você faz parte dessa cronologia. Você faz parte dessa... Ei, Igreja Batista de Jales, vocês fazem parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história. Vem a reforma protestante. Antes da reforma protestante, né? Vem o John Hus, 100 anos antes do Lutero. Quem era John Hus? Um profeta que queria que todo mundo tivesse acesso à palavra. E ele ali, querendo que todo mundo pudesse ler a Bíblia, porque ele estava lendo a Bíblia e isso estava mudando a vida dele. Ele então foi queimado pela Igreja Católica, que não queria que todos tivessem acesso à Bíblia. Mas quando ele foi ser queimado pela Igreja Católica, John Hus profetizou. O seu nome Hus, que significa ganso no inglês. E ele liberou uma palavra quando ele estava sendo queimado. E ele disse assim: vocês podem até queimar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne e ninguém vai poder pará-lo. 100 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero está fixando nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses que mudaram o mundo. Porque a palavra não pode ser parada. Lutero era apaixonado pela igreja, ele amava a sua igreja. Ele não queria romper com a Igreja Católica. Lutero só queria que a Igreja Católica voltasse para a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E ele chegou em Romanos 1. E ele leu um texto que deixou ele insano. O justo viverá pela fé. Enquanto a Igreja Católica estava vendendo a salvação pelas indulgências, Lutero viu um texto: a salvação é pela fé. Só Jesus pode me dar, não tem nada que eu possa fazer. E ele fixou aquelas 96. O que ele fez, irmão? Ele publicou no Facebook da época, porque era o Facebook. As portas do castelo, em Wittenberg, era o lugar onde se fixava aquilo que era para ser discutido. Mas não pelo povo. Lutero não queria criar uma revolução, ele não era um rebelde. A prova disso é que ele fixou em latim. Latim não era a língua do povo, eles estavam na Alemanha. Latim era a língua do clero, para que eles discutissem aquele assunto. Era um assunto a ser discutido entre o clero. Só que alguém pegou aquilo, começou a traduzir e distribuir. E inevitavelmente Lutero começou a ser perseguido. E nessa história da palavra, Deus vai levantando. Deus vai levantando as pessoas. Deus levanta um homem muito rico. Deus precisa levantar os ricos para fazer a palavra avançar. Amém ou não? Amém ou não?
um príncipe muito rico chamado Frederico III. Esse cara escondeu Lutero para a igreja não matá-lo, para que Lutero pudesse traduzir a Bíblia para o alemão. Graças a esse homem, cuidando de Lutero, protegendo Lutero, alimentando Lutero, para Lutero poder traduzir a Bíblia para o alemão. E isso mudar a Europa, e isso mudar o mundo. Mudar o mundo. Mas não era um movimento de Lutero, isso é um movimento de Deus na história, fazendo a sua palavra avançar. Porque enquanto Lutero está lá na Alemanha, perto dele ali na Suíça, tem outro maluco chamado Ulrich Zwingli. O Zwingli era um católico que leu a Bíblia. Pegou a tradução que tinha sido feita recentemente agora, fizeram uma nova tradução agora, e ele pegou aquela tradução, e ele começou a ler aquela tradução, e quando ele começou a ler aquela tradução, ele pirou. Porque ele olhava para a realidade da religião que tinha virado, ele falou, está tudo errado. O que ele começou a fazer, irmão, nas missas? Ele começou a pregar a Bíblia. Ele recebia lá o que ele tinha que falar, e falou, não, eu vou pregar a Bíblia. Ele abria a Bíblia. Sabe igual o apóstolo Teté faz aqui, que ele abre o texto bíblico e vai destrinchando o texto com a gente aqui, lendo? Ele começou a fazer isso, capítulo por capítulo. Começou por Mateus, e foi o Novo Testamento todinho. Aí o povo começou a ver, falou, ele está sendo enganado, está tudo errado. Aí os caras fizeram um churrasco que mudou a história da Suíça. Sabia que foi um churrasco? Eles estavam no meio da quaresma, e aí eles viram pela Bíblia que não existia esse negócio de quaresma. Não tem essa história. Aí o que os irmãos fizeram? Reuniram os irmãos lá, fizeram um churrasco de salsicha. Um churrasco de salsicha, está na história. Porque eles falaram, isso aqui não está na Bíblia, a gente pode comer carne, não adianta ficar só 40 dias sem comer carne e pecar o resto do ano. Entendeu? Eles fizeram um churrasco de salsicha, e isso virou uma revolução na Suíça, que se tornou Zurique, aquela cidade, aquela região toda, se tornou, rompeu com a igreja católica, se tornou uma cidade inteira protestante, por causa de um churrasco de salsicha. Por causa da pregação da palavra. Fale para alguém perto de você assim, ó, quando você se dedicar a ler a Bíblia de verdade, isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar tudo ao seu redor. Fala para ele, avisa, me ajuda aí a pregar, e avisa para ele assim, ó, vai te trazer alguns problemas, mas são bons problemas. Como o apóstolo falou aqui, com perseguições, né? Eles foram perseguidos, irmãos. Muitos deles foram mortos para que essa palavra chegasse até nós. Para que essa palavra chegasse até nós. Então a Bíblia foi traduzida para o alemão. A Bíblia começou a ser traduzida. 1611, um pouco depois disso, o rei da Inglaterra, o rei James, rei Tiago, reúne alguns sábios e diz, eu quero a tradução da Bíblia para o inglês. E nasce a King James, 1611, a tradução inglesa. Está aqui a King James, ó. King James nasceu assim, aquele rei falou, aqui vai ser diferente, eu não vou ser o rei que vou perseguir não, eu vou ser o rei que vou patrocinar essa tradução. Nasceu mais uma tradução. Mais alguns anos depois, outro padre, 17 anos de idade, começa a ler a Bíblia, se converte ao protestantismo, João Ferreira de Almeida. 17 anos, se converte e começa a traduzir a Bíblia para o português. Ei, Jesus queria falar na língua dos portugueses e dos brasileiros. Levantou um homem que gastou a sua vida e não conseguiu terminar. Terminou todo o Novo Testamento, e no Antigo Testamento ele parou em Ezequiel, morreu sem conseguir completar a tradução. Mas alguns conseguiram fazer depois e terminaram a tradução. E graças a Deus nós ganhamos a Bíblia em português. Demorou um pouco a chegar no Brasil, mas chegou. O Brasil estava fechado naquela época, né? Mas Deus tem uma história especial com o Brasil. Sabe o Ulrich Zwingli, que eu falei para você lá da Suíça, ou do churrasco de salsicha? Existem 3 Bíblias que foram feitas dele, que são consideradas as originais dele, quando ele traduziu. Existem 3 Bíblias hoje, cada uma avaliada em 3 milhões de reais, porque é um artefato histórico. 3 milhões cada exemplar dessa Bíblia.
Uma está lá na Suíça, na cidade dele. A outra está nos Estados Unidos. E a outra está, sabe aonde? Aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo. A Bíblia do Zwingli está aqui. Deus tem uma história com o Brasil. Isso é nítido. Deus tem algo com essa nação. E ao longo da história, essa palavra vai avançando. Aquela Bíblia que era só no hebraico, passou para o grego, passou para o latim, passou para o alemão, para o italiano, com outros tradutores na Europa também. Atravessou o oceano, chegou do outro lado de cá. Português, inglês, e tem crescido para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Está avançando. E nessa história, existem essas pessoas que estão entregando para que essa mensagem avance. Que estão fazendo algo para que essa mensagem avance. Ali, irmãos, no século XIX, no século XIX, uma menina, apóstolo, uma menina chamada Mary Jones, ela via na sua pequena congregação o único exemplar da Bíblia da cidade sendo lido pelo seu pastor. A Bíblia é algo muito raro ainda, muito difícil de se encontrar. Poucos tinham acesso ainda, mesmo com a imprensa. E essa menina começa a se apaixonar, isso tem um sonho na vida dela. O sonho dela era ter uma Bíblia. O sonho dela era, primeiro, aprender a ler, porque nem todos sabiam ler. Para ler a Bíblia e ter uma Bíblia. E ela, com 10 anos de idade, consegue aprender a ler. E agora o sonho dela é ter uma Bíblia. Sabe essa Bíblia que eu e você temos mais de uma? Era o sonho da vida dela, ter uma. Sabe o que ela faz? Ela junta dinheiro por 6 anos. 6 anos. Sabe para quê? Para comprar uma Bíblia. E quando ela tinha dinheiro, depois de 6 anos juntando para comprar uma Bíblia, ela chega no pastor da sua igreja e ela fala: eu quero comprar a Bíblia. E ele diz: aqui não tem na cidade Bíblia para vender. A Bíblia, você só vai encontrar a Bíblia para vender em Bala, que é uma cidade que está a 42 quilômetros daqui. Sabe o que aquela menina com 16 anos, depois de... Isso é uma história real que eu estou contando para você. Depois de juntar o dinheiro por 6 anos, sabe o que ela fez? Ela percorreu a pé cerca de 40, alguns registros dizem 42 quilômetros. Isso é uma maratona. Isso é uma maratona. Essa menina andou em um dia 42 quilômetros para comprar uma Bíblia a pé. E quando ela chega lá, diante do Thomas Charles, que é quem poderia vender uma Bíblia para ela, e ela diz: eu vim comprar uma Bíblia. E ele diz: eu não tenho como vender uma Bíblia para você. E quando ela conta para ele que ela juntou dinheiro 6 anos e andou 42 quilômetros para comprar aquela Bíblia, ele fala: eu não tenho como não vender essa Bíblia para você. E ele entregou aquela Bíblia para aquela menina que voltou com aquela Bíblia que ela passou 6 anos juntando dinheiro para comprar. Voltou para sua casa feliz com a sua Bíblia. Mas sabe por que essa história é muito relevante? Porque aquele homem, Thomas Charles, quando ele se deparou com a história dessa menina, ele ficou em crise. Ele falou: quantas pessoas sonham em ter uma Bíblia? Nós precisamos fazer algo a respeito disso. E ele se reuniu com outros pastores. E foi assim que nasceu a Sociedade Bíblica. A Sociedade Bíblica nasceu por causa de uma menina que juntou dinheiro 6 anos para comprar uma Bíblia.
e andou 42 quilômetros para comprar uma Bíblia. E a sociedade bíblica começou a se espalhar, multiplicando Bíblias, espalhando Bíblia. E chegou no Brasil. E eu não sei se você sabe, a sociedade bíblica brasileira, olha o Brasil nessa história, é hoje a que mais publica Bíblias no mundo, é o Brasil. O Brasil é o país que mais publica Bíblias no mundo. Para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Sabe, irmãos, não são todas as pessoas, mas é toda língua precisa ter a palavra. E por isso que eu falo que eu e você, essa história chega em mim e em você, porque nós fazemos parte, para que essa mensagem continue avançando. Fala comigo, ela precisa avançar. Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9 e 10, fala que Deus comprou para si. Eles cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe quem estão ali no céu que João viu? Gente, tem uma tradução que diz gente de todo povo, língua e nação. Isso significa que para que venha o fim, esse evangelho precisa ser pregado a todo povo, língua e nação. Não são todas as pessoas, porque nem todos vão recebê-lo, mas é toda língua precisa chegar. E para que a gente possa nessa noite caminhar para o fim e orar aqui, para você entender a nossa responsabilidade diante disso, eu quero trazer alguns dados para vocês. Quase 6 bilhões, tem aquela tela dos dados lá para mim, Ronald, por favor. Quase 6 bilhões, nós temos uma população aproximada de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. E você sabia que quase 6 bilhões de pessoas já têm a Bíblia traduzida completa para o seu idioma? Quase 6 bilhões. Fale para alguém perto de você, está mais perto do que você imagina. Sim ou não? Não é que todas essas pessoas tenham a Bíblia, mas na linguagem delas, na língua delas e no idioma delas, elas já têm a Bíblia traduzida para todas essas línguas. Agora, olha lá os dados. Nós temos hoje, talvez você não saiba disso, cerca de 7 mil idiomas falados no mundo. Cerca de 7 mil idiomas são falados no mundo hoje. E 51%, apesar de serem 6 bilhões, que já tem a Bíblia toda no seu idioma, que são os povos que são os mais populosos, já tem traduzido. A China tem a Bíblia traduzida. A Coreia tem a Bíblia traduzida. E a Coreia do Norte, a gente, apesar de ser um país completamente fechado, por ser o coreano que a do Sul tem, você já tem traduzido para a Coreia do Norte. Então, os países que já têm. Só que existem 51% dessas 7 mil línguas que não tem ainda. Um total de 3.776 línguas que existem hoje no mundo, elas que são a mais da metade das existentes, ainda não tem nada da Bíblia traduzido. Nada. Daqueles 7 bilhões de pessoas, 5,9 já tem tudo. Alguns têm porções, alguns têm o Novo Testamento. E cerca de 3.776 línguas, que equivale a 201 milhões de pessoas. São tribos menores, regiões menores, que ainda não tem. Aí talvez você olhe para isso e fale assim: eita pastor, então 51% está mais difícil do que eu imaginava. Tá não, irmãos. Tá não, se a igreja do Senhor se levanta e trabalha. Com todas as ferramentas que nós temos hoje. Com toda a tecnologia que se tem hoje. Ei, irmão, pense o que era Lutero. Trancado no palácio de Frederico III. Sem internet. Sem Google, sem enciclopédias. Tendo que traduzir a Bíblia. Pensa o que é traduzir a Bíblia hoje, com inteligência artificial. Com todas as tecnologias e ferramentas que nós temos. Com todo o dinheiro que Deus está entregando para você. Que Deus está entregando para mim.
Você pode dizer amém? Nós podemos fazer isso avançar mais rápido do que a gente imagina. Sabe outro dado sobre isso também, que eu fui pesquisar? Dessas 3.776 línguas, a cada ano, centenas delas estão desaparecendo. São línguas que já não estão sendo mais faladas. Então esse número de línguas que precisam ser alcançadas também está diminuindo. Está mais perto do que nunca. A arca fica pronta para que aqueles que estão dentro dela sejam salvos. Você pode dizer amém? Está mais perto do que nunca. O tabernáculo fica pronto para que a glória possa vir finalmente encher. Agora eu e você somos os Noés. Eu e você somos os construtores, que temos uma responsabilidade diante dessa mensagem. O que faremos à vista dessas coisas? O que faremos nós à vista dessas coisas? Ei, se você entrou aqui hoje, você se tornou responsável, irmão. Amém ou não? Deus não trouxe essa mensagem à toa, irmãos. Eu não costumo pregar no domingo à noite, no final de Jeová Jireh. O apóstolo, teve essa ideia insana de me colocar para ministrar aqui essa mensagem. Eu nem vim preparado para isso. Entendeu? Estou aqui com a minha camisa insanidade. Porque nem camisa social para ficar mais bonitinho para vocês eu não trouxe. Porque eu nem ia pregar no domingo à noite. Nunca nem imaginei que eu ia estar pregando aqui. Então se Deus está trazendo esses dados, aleluia! Se Deus está trazendo esses dados para mim e para você, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um papel nisso. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quem é você nessa história? No mínimo temos que ser leitores dessa palavra, amém ou não? Se você está aqui, você é um crente, e você ainda não leu a Bíblia toda, irmãos, você deveria sair daqui no mínimo, é o segundo café amargo da noite hoje aqui. Segunda xícara de café da noite, né? Você devia sair daqui no mínimo envergonhado. Saber quantas pessoas morreram para que essa Bíblia chegasse na sua mão. E você está maratonando série, está gastando tempo no Instagram vendo a vida dos outros e não leu a Bíblia toda. Já assistiu o Dr. House todo, já assistiu não sei o que todo. Nada contra seu dorama, irmão, ó, coração para você. Não estou aqui falando mal dessas coisas. Não estou dizendo para você que você não pode, não estou demonizando isso, não. Eu só estou dizendo para você quais são as nossas prioridades. De uma senhora chegou para mim: pastor, quanto tempo eu preciso para ler a Bíblia toda em 42 dias? Falei: você precisa de 3 horas e meia todos os dias, no mínimo. Ela virou para mim e falou assim: eu não tenho esse tempo. Falei: abre comigo o seu tempo de uso das redes sociais. Café amargo para ela na hora. E ela abriu na minha frente, irmão, 4 horas todo dia de redes sociais, no mínimo. Falei: não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E ela olhou para mim na hora e falou: pastor, é verdade, eu reconheço que eu sou viciado. Então, como eu disse, não é que você não possa ter. Muito pelo contrário, eu estou dizendo aqui, são ferramentas que vão nos ajudar se a gente souber usar. Amém ou não? Amém ou não? Eu tenho viajado o Brasil. Em muitos lugares eu tenho ido por causa do Jeová Jireh, que tem aberto portas. Mas muitos lugares que eu vou no Brasil hoje foram abertas as portas para mim, sabe por quê? Por causa da internet. As pessoas me conheceram minhas pregações, minhas mensagens, meus desafios pela internet. Então a internet, ela é uma bênção se ela for usada do jeito certo. Isso não é sobre a internet, isso é sobre as suas prioridades. Então, no mínimo, eu tenho que ser um leitor. No mínimo, eu tenho que gastar tempo com essa palavra todos os dias. Eu tenho um lema, está aqui na minha pulseira: nenhum dia do ano sem Bíblia. Nenhum dia do ano sem Bíblia. Tem gente que consegue passar dias só lá com um versículo que ele recebeu no WhatsApp. É tudo que ele teve de Bíblia no dia. E ainda bem que tem alguém ainda que manda um versículo no WhatsApp, né? Não, irmão, nada contra seu café com Deus Pai. Mas Deus não tem só café para você. Deus tem um banquete através da sua palavra. Você pode dizer amém?
Você está aqui ainda? Sabe, no mínimo, sermos leitores apaixonados dessa palavra. Mas existe mais que nós podemos fazer. Nós podemos divulgar mais essa palavra. Nós podemos evangelizar. Nós podemos investir. Talvez você está aqui hoje e você seja Mary Jones, aquela pessoa que vai inspirar outros. Não foi Mary Jones que criou a sociedade bíblica, mas foi através do testemunho dela que a sociedade bíblica nasceu. Você entende isso? Talvez você não vai ser o Lutero, mas talvez você é o Frederico III, que vai guardar a vida de um Lutero, que vai investir na vida de um Lutero, que vai proteger um Lutero, que vai semear na vida de um Lutero. Sabe, talvez você é esse, que Deus vai levantar para uma pequena parte, porque essa história são sobre pessoas que fizeram a sua pequena parte. São muitos nomes, irmãos, que estão aí no meio disso. John Hus, Lutero, eu falei de alguns aqui. Sabe, tem um cara, lá naquele período tenebroso que eu falei, lá por volta do ano 1250, tem um cara que dividiu a Bíblia em capítulos. Deus querendo que a gente tivesse acesso à palavra, Ele inspira um cara, no meio da Idade Média, para dividir a Bíblia em capítulos. Isso mudou tudo. Imagina, você ter que abrir um salmo lá sem não ter os capítulos. Era tudo um texto só. Esse cara teve a ideia dada por Deus para dividir em capítulos. 500 anos depois, a Bíblia foi dividida em versículos. Você sabia que a diferença da divisão de capítulos para versículos foram de 500 anos? Então tem alguém que Deus levanta no meio dessa história para fazer algo. E você tem um papel nessa história. Talvez você não vá a uma nação pregar o evangelho, mas você vai ser aquele que vai poder financiar isso. Talvez a gente tenha aqui aquele que vai, o missionário. Eu estou orando, Deus levanta aqueles que vão entrar na Coreia do Norte, sem volta. Porque entrar na Coreia do Norte, irmão, é como aqueles moravianos que se venderam como escravos, despediram das suas famílias e disseram: nós nunca mais podemos voltar, porque estamos nos tornando escravos para entrarmos nesse lugar e evangelizarmos eles. A Coreia do Norte é um dos países, segundo o ranking hoje, mais perseguido. Coreia do Norte e Afeganistão estão na frente. A Coreia do Norte, a criança aprende desde cedo a agradecer a refeição dela ao ditador. Antes de comer, ela agradece ao ditador pela comida, porque ela não conhece Jesus. E não se pode pregar o evangelho, e não se pode ter Bíblia. Mas existem pessoas que serão plantadas dentro desse lugar, em nome de Jesus. E existem também aqueles que vão semear para isso acontecer, que vão investir nisso. Que talvez não é aquele que vai, mas vai dizer: eu vou financiar o missionário, eu vou financiar o tradutor, eu vou trabalhar para que essa Bíblia avance e alcance mais lugares. A minha oração e a sua nessa noite só precisa ser uma: Deus, eis-me aqui, usa a minha vida. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Quando esse evangelho for pregado, então virá o fim. E o fim é o começo na nova vida que Ele tem para nós. Depende de mim e de você, irmão. Vamos construir essa arca. O dilúvio virá e nós precisamos trabalhar. Existe algo que eu posso fazer, existe algo que você pode fazer. Você pode ficar de pé no seu lugar hoje. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você para que você possa, sabe, eu quero que você ore hoje, se dispondo ao Senhor. Eu quero que você ore hoje aqui, em nome de Jesus. Eu quero que você hoje declare que você está disposto, que você está disposto a não ficar inerte, a não ficar parado. Existe algo que você precisa fazer. Sabe, um dia, um jovem missionário saiu lá do Gama, se entregou. Um jovem missionário. Sabe onde é o Gama? Lá na minha cidade. Cidade satélite de Brasília. E há uns
É a música que ele está pedindo aqui. E há uns 40 anos atrás, eu acho. Não, peraí, deixa eu fazer as contas. Por aí, 40 e poucos anos atrás. Um jovem... 42 anos atrás. Um jovem saiu lá do Gama com um desejo de pregar o evangelho, ser um missionário da Jocum. Deus o levou lá para Manaus, entregou uma igreja que hoje está transformando o Brasil e as nações. Quando alguém decide aceitar um chamado, uma missão, está aqui o apóstolo Teté, esse missionário da Jocum, que se tornou esse apóstolo, que hoje está sendo a plataforma para uma nova geração. Hoje eu estou aqui representando uma nova geração que ele está investindo. Sabe por quê? Porque Deus quer que o evangelho avance. E nós precisamos ser aqueles que vamos nos entregar para que isso aconteça. Hoje eu quero que você ore aqui. Diga: Senhor, qual é o meu papel nessa história? Eu não posso ficar fora da construção dessa arca. Eu não posso ficar de fora da construção do teu projeto, dos teus sonhos, da missão que o Senhor tem para fazer. Da missão que o Senhor tem para fazer. Sabe, eu creio que Deus não ia entregar uma igreja tão grande como essa, que está sendo construído, um palácio, essa obra tão linda. Eu creio que Deus não ia entregar isso para essa cidade se Ele não quisesse fazer aqui algo incrível. Isso não é só um templo, irmão. Eu creio que aqui vai ser uma escola de missionários. Aqui vai ser um treinamento teológico. Aqui nós vamos ter, sabe, universidade treinando pessoas, escolas formando pessoas, enviando. Flechas serão enviadas de Jales para as nações. Missionários serão enviados para as nações. Deus não vai fazer só nessa geografia, Deus vai fazer também através dessa geografia. Grandes coisas. E você faz parte disso. Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje e nos colocamos à disposição do Senhor, Deus. Nós queremos dizer o sim ao teu chamado. Nós queremos dizer sim à tua missão. Faça a tua oração hoje, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Talvez você não tenha nem clareza de exatamente qual é o seu papel nessa história, mas apenas se disponha dizendo: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Como Isaías nós dizemos: eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor. Fale com Ele hoje. Ore hoje. Declare hoje. Se disponha nessa noite. Essa é uma noite de entrega. Essa é uma noite de dedicação, de decisão, de posicionamento.